Olá, seja bem-vindo às nossas aulas semanais aqui do canal Deia Tolentino. Hoje nós vamos falar sobre cremes dentais dessensibilizantes. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e curtir e compartilhar com alguém que precisa saber deste assunto, tá? Então, são aulas curtas, direto ao ponto, rápidas, para te ajudar nesse raciocínio clínico que precisa ter na hora de falarmos sobre assuntos relacionados ao seu dia a dia, tá? Então, se você caminhar aqui pelo nosso perfil no YouTube ou meu próprio perfil no Instagram, você vai ver que lá temos conteúdos sobre odontologia do esporte, clareamento dentário, dietas ácidas, hipersensibilidade dentitária, doença não cariosa e cremes dentais. Mas depois você faz isso, que hoje concentra, que vamos falar aula direto ao ponto, alguns minutos aqui, vai te ajudar bastante a entender algumas questões, que o primeiro ponto é que nós não aprendemos isso nas faculdades, né? Pelo menos eu fui lá em 2012, 2000, lá para essa época, e entrei na faculdade em 2007 e não tive isso dentro do meu programa de ensino. E quando a gente vai mapear isso também dentro das universidades, a gente observa que a gente encontra muito pouca coisa falando sobre produtos de higiene, oral care, escova, creme dental, diferenças entre os cremes dentais. Então a gente vê que isso não é muito dentro do que a gente deveria aprender, né? Apesar de sabermos que os cremes dentais são os produtos de cuidados que os nossos pacientes eles deveriam ter, né? Eles vão é o que eles vão utilizar no seu dia a dia e é muito importante eu saber o que ele está utilizando, por que ele está utilizando, para que ele tenha um melhor suporte de contato com produtos mais assertivos com o que ele precisa. Mas quando a gente vai conversar com muitos dentistas, muitas vezes eles não entendem, né? Aliás, eu vejo que tem dentista que nem coloca essa pergunta de creme dental na sua anamnese. Qual creme dental que você utiliza no seu dia a dia? E quando você faz essa pergunta também ao seu paciente, é perceptível que ele não sabe explicar por que ele tem esse, e na verdade a escolha dos pacientes hoje é por preço, obviamente, mas uma embalagem bonita faz o paciente comprar. O que é mais fácil dele localizar, o que ele vê nas redes sociais como influentes indicando. Então, tem algumas escolhas que eles fazem e na maioria das vezes essas escolhas são intuitivas, são influenciáveis e não são principalmente feitas pelo dentista. E é aqui que eu quero que você entenda a sua diferença de posicionamento a partir de agora. Nós temos que ser os protagonistas, né, nesse quesito. Não existe nenhum profissional no mundo hoje mais capaz de indicar, de prescrever um creme dental para os pacientes. Nós entendemos de higiene bucal. Então, isso tem que ser um papel nosso, tá? Então, esse é o primeiro ponto de mudança de mentalidade que você tem que ter. Você primeiro pergunta para o seu paciente, depois você prescreve o creme dental que é direcionado para as necessidades daquele paciente, senão isso tem que começar a mudar. Mas dentro de todos os cremes dentais, hoje a gente vai focar um pouquinho específico, tá? Nos cremes dentais dessensibilizantes, beleza? Muito bem, começando basicamente para a gente entender, o creme dental ele é um produto, né, que tem a intenção de ajudar, de fazer parte, na verdade, da higienização bucal. Então, ele foi pensado para isso. E você vai encontrar ele em formatos de gel, em formatos de creme ou pasta, tá? Então, basicamente seria isso. E olha que incrível que lá atrás, o creme dental, ele foi pensado como uma questão cosmética, tá? Ele foi pensado para remover os manchamentos e para dar um hálito, aquele hálito fresco, né? Que muitas propagandas utilizam isso até hoje. Então, lá no início da criação do creme dental, esse era o ponto principal de uso deste produto. Só que, obviamente, com o passar do tempo, a evolução de pesquisas, a evolução de atributos que o próprio produto começou a ter,
ele passou a ser um produto cosmético, mas ele passou também a ser um produto terapêutico. Então ele tem importâncias preventivas e ações específicas para resolver um problema específico que o paciente tenha, tá? Então isso é muito interessante. Segundo, que é importante a gente perceber, é que a composição básica de todo creme dental, todo creme dental que você pegar qualquer tipo de creme dental e você quiser avaliar as composições, eles vão estar basicamente dentro do que vocês estão vendo aí na tela, tá? Pode pegar, e às vezes é um hábito que você vai começar a ter na hora de pegar um creme dental numa farmácia, numa drogaria e avaliar a composição, que vai estar sempre escrita aqui, tá? E você vai perceber que basicamente todos os cremes dentais, eles são assim. Todo creme dental ele tem um abrasivo. E lembre-se sempre que isso vai variar de creme dental para creme dental, depende da composição que vai ter no creme dental, porque ele tem reações específicas que acontecem entre certos tipos de produtos inseridos nesse creme dental. Mas o creme dental ele precisa ter abrasivos, né? O abrasivo que de fato ele remove essa placa de biofilme, que na verdade dá a sensação para o paciente de que o dente está sendo limpo. Quando eu tiro um abrasivo de um creme dental, o paciente ele não é motivado a utilizá-lo, porque ele fica com essa sensação de que não está removendo esse biofilme e ele gera um desconforto, o paciente acaba abandonando o uso desse creme dental. Isso já foi até testado. Então, a composição dentro do creme dental ele necessita de ter abrasivos, tá? Depois, a gente vai para a presença de umectantes, e os umectantes vão ser aqueles, um composto que impede o ressecamento do produto dentro da embalagem. Então, precisa ter água, né? Então, você vai ter também espessantes e aglutinantes, são importantes para ajudar nessa consistência dos produtos. Você tem os detergentes também que vão ajudar na formação de espuma, e talvez o detergente hoje mais conhecido e que talvez mais gere, né, reação para alguns pacientes é a presença do lauril sulfato de sódio, o LLS, tá? Então, muitas vezes, aquele paciente que tem frequência de afta, descamamento assim das mucosas, talvez pode ser a questão do creme dental, talvez pode ser a presença desse detergente. Hoje nós temos cremes dentais que não fazem uso do lauril sulfato de sódio, justamente porque tem muitos pacientes que têm essa reação. Além disso, a gente vai ter também flavorizantes que vão dar o sabor, o gosto, né, que a gente gosta na hora de usar um creme dental. Por exemplo, o mentol é muito utilizado. Você vai ter também conservantes, obviamente, para manter a qualidade desse produto, adoçantes e corantes, né, que fazem dá uma vivacidade a este creme dental. Também pode ser um recurso utilizado, mas basicamente você vai observar que quando você avalia os cremes dentais que você tem disponível, eles vão estar dentro desse básico. E aí, obviamente, a gente vai ter um agente preventivo, que é o flúor, né? Então, a presença do flúor, e hoje a gente sabe que existem 4 tipos de íons fluoreto, mas que não é o objetivo dessa aula de hoje. Mas aqui você só não precisa utilizar o flúor se o seu paciente não tiver dente. Enquanto ele tiver dente na cavidade bucal, ele precisa fazer o uso de fluoreto, tá? Assim como você pensar em crianças, tá? Em bebês. A partir do momento que eu tenho um dente na cavidade bucal, eu preciso de ter flúor. Se você é contra o flúor, né? Na verdade, acho que você pode trocar de canal, pode ir para outro lugar, porque não é aqui que você vai encontrar pessoas que às vezes acreditam de um agente preventivo que mudou a saúde bucal dos brasileiros, tá? Então, sempre flúor, e no mínimo uma quantidade de 1000 ppm é necessário, tá? Então, todo creme dental ele tem que ter essa concentração mínima que você tem que olhar lá no produto. E aí, também, dentro dos cremes dentais, a gente vai ter agentes terapêuticos, tá? Que são agentes que vão trabalhar, né, para tentar resolver ou minimizar um problema específico do seu paciente. É aqui que entra aqueles cremes dentais antitártaro, antiplaca, antigengivite e dessensibilizantes. Então, pensa que os agentes terapêuticos são aqueles que vão resolver algo,
pontual, algo que é específico a determinados pacientes, tá? Então, se você observar bem, quando eu olho, deixa eu pegar o mouse aqui que fica mais fácil, quando eu estou falando desta composição básica aqui, ó, até os corantes, a gente está falando de agentes inativos. Quando a gente vai falar aqui, ó, de agentes terapêuticos, a gente chama isso de agentes ativos. Ativos o quê? Para resolver um problema específico. Então, toda vez que você olhar um creme dental, ele vai estar determinado dessa maneira. Agentes ativos, qual que é o meu agente ativo que vai resolver aquele problema pontual, e depois os agentes inativos, né, que são a composição básica desse creme dental. Beleza? Então, bem simples, bem básico, para você começar a compreender essa questão do creme dental. Então, dentro de alguns cremes dentais, a gente vai ter esses agentes terapêuticos que têm ação dessensibilizante, tá? Que foi muito difundido e é muito utilizado pelos nossos pacientes, justamente porque está relacionado com a doença mais incidente hoje nos nossos consultórios odontológicos, tá? A hipersensibilidade dentinária. A hipersensibilidade dentinária é a sintomatologia mais comum, mais visível, mais sentida, mais vista, mais diagnosticada pelos pacientes e pelos profissionais, tá? Então, a hipersensibilidade dentinária é a primeira sintomatologia clínica da doença não cariosa. Então, eu não estou falando que doença cárie, não estou falando que doença periodontal, a gente está falando de uma outra doença relacionada ao contexto de vida do nosso paciente, que é a doença não cariosa. Então, com o passar dos anos, como isso vem aumentando, os números, cada vez mais pacientes com dentes sensíveis e pacientes cada vez mais jovens com dentes sensíveis, muitas vezes o dentista não está preparado para lidar com isso, tá? Quando ele não está preparado, o que acontece? Ele não sabe o que fazer e ele vai orientar esse paciente com aquilo que ele aprendeu. E o que a gente aprende na faculdade? Que a hipersensibilidade dentinária, ela é tratada através de diminuição de escovação com força e o uso de um creme dental dessensibilizante. Hoje aqui, a partir daqui, eu quero que vocês entendam que a gente vai falar dos cremes dentais dessensibilizantes, mas lembre-se sempre, eles só são prescritos depois que eu fazer um bom diagnóstico, eu identificar o porquê que o paciente está com essa hipersensibilidade, quais são as causas. Eu conseguir fazer o paciente entender da existência da doença não cariosa, entender que o contexto de vida dele está influenciando a saúde bucal dele, entender dessa consciência que ele precisa do dentista para diagnóstico e controle desses fatores. É necessário fazer o controle da sensibilidade, né? Também no consultório, e aí sim, depois eu vou passar para a prescrição de cremes dentais dessensibilizantes. Eu, em hipótese nenhuma, eu vou apenas falar para o meu paciente comprar um creme dental dessensibilizante se eu não fiz diagnóstico, se eu não tive tempo hábil de conversar com o meu paciente para ele compreender o que está acontecendo com a saúde bucal dele. Por quê? Qual que é o problema disso, gente? Que a partir do momento que você terceiriza essa resolução para um creme dental, o que você passa a informação para o seu paciente? Que ele não precisa de você. Que, na verdade, quem resolve o problema dele é o creme dental. Sendo assim, se é o creme dental, para que ele precisa de você? Ele pode ir lá na farmácia, comprar o creme dental e tá resolvido o problema dele. E esse é o ponto que você tem que inverter essa lógica. Só que essa lógica vai começar a ser mostrada a partir do momento que você demonstrar para ele que é uma doença. Não é uma sintomatologia, não é uma dorzinha, não é uma sensibilidadezinha. É uma doença que precisa de cuidado, diagnóstico, orientação, controle, desencaminhamento. Por aí vai, que não é o objetivo da aula, mas se você for aqui no meu canal do YouTube ou lá no meu Instagram, você vai ter diversos posts e conteúdos relacionados aos fatores etiológicos da hipersensibilidade dentinária. Então isso tem que ficar muito claro, tá? Isso tem que ficar bem claro, a questão de uso de sensibilizantes está relacionado com a doença não cariosa, tá? Mas primeiro de tudo, diagnóstico. Segundo, por que eu tenho que também entender de sensibilidade dentinária? Porque é a sintomatologia que vai fazer o seu paciente procurar por ajuda ou ele mesmo tentar resolver o que está acontecendo.
Mas é sempre importante, eu sempre gosto de mostrar para vocês por que dói, né? Por que o seu paciente ele tem essa sintomatologia. E uma das coisas que a gente tem que entender é lembrar lá da formação, né, dos nossos tecidos dentários, e entenda que a dentina, como vocês estão vendo ali na imagem, ela é um tecido, ó, eu vou apontar aqui para vocês, que em tese ele deveria ser protegido pelo esmalte. O esmalte é um tecido duro e ele protegeria essa dentina, ou seja, essa dentina não foi feita para ficar exposta, tá? Dentina não foi feita para ficar exposta, principalmente em pacientes como jovens, tá? Menos de 40 anos. Então, um paciente de 20 anos que tem recessão gengival, ele está com a boca envelhecida, tá? Precocemente. O que a gente lembra do tecido, né? Do esmalte? O esmalte não é um tecido inervado, mas a dentina, ela é. Então, quando eu olho a dentina, eu tenho que lembrar que a dentina ela tem a presença de túbulos dentinários, né? Ela tem uma matriz colágena em volta, né? E tem esses túbulos dentinários. Dentro desses túbulos dentinários, eu tenho um fluido dentinário e eu tenho prolongamentos do odontoblastos que depois vão chegar lá no nervo que está presente dentro da polpa. Quando eu tenho túbulos dentinários expostos, tá? Então veja bem o que eu falei. Eu só tenho a sensibilidade quando eu tenho túbulo exposto, tá? Como que é explicado essa sintomatologia? A teoria mais aceita é a teoria hidrodinâmica proposta por Brainstorm lá atrás, há muito tempo atrás. E o que essa teoria fala? Que toda vez que eu tenho um estímulo nessa região, nessa embocadura desse túbulo dentinário, tá? Eu gero um estímulo. Que estímulo, André? Frio, vento, um estímulo de ar-condicionado, de gelado, um estímulo tátil. Tudo isso é um estímulo que você possa fazer aqui, tá? Nessa dentina. A partir do momento que você estimula ela, há uma movimentação desse fluido dentinário interno, e essa movimentação vai chegar até os odontoblastos, que vai chegar até as fibras nervosas. E que vai chegar até o seu cérebro, que você vai sentir a dor. Isso acontece em segundos, tá? Então, ou seja, o que você tem que pensar? Se eu quero controlar a minha sensibilidade, eu não posso ter túbulo exposto, ou eu vou agir lá na inervação, eu vou lá no nervo. São as duas situações em que eu posso controlar a sintomatologia. E veja bem que eu estou falando controle da sintomatologia, não estou falando controle da doença, tá? Então, quando eu estou falando de dentes sensíveis, quando eu estou falando de um paciente que tem a presença de doença não cariosa, eu estou aqui, na verdade, falando do controle da sintomatologia, devolvendo qualidade de vida e conforto do meu paciente. Mas não é o tratamento. O tratamento vai ser feito lá atrás, em relação ao diagnóstico, orientação, encaminhamento e etc. Beleza? Aqui é o controle da sintomatologia. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu oblitero esses túbulos dentinários para evitar que ocorra essa movimentação de fluido dentinário, ou eu vou atuar nas fibras nervosas. É exatamente isso que você tem que pensar quando eu quero devolver esse controle de sintomatologia para o meu paciente, tá? Então, o que eu vou ter em relação a essa questão de mecanismos de ação? Da mesma forma que eu faço isso no consultório, você também vai poder fazer isso através dos cremes dentais dessensibilizantes. E eles são divididos de acordo com o mecanismo de ação. Então, o que vocês estão vendo aqui? Que eu tenho aqueles cremes dentais que têm ação neural. E quando eu falo de mecanismo de ação neural, eu estou falando daqueles cremes dentais que vão ter sais de potássio presente na sua composição. Ou seja, toda vez que seu creme dental tiver potássio, ele tem ação neural, tá? Então, o que eles fazem, né? Essa presença do potássio, ele vai agir lá, justamente lá na bomba de sódio de potássio, lá nas fibras nervosas. Então, eu vou preencher aquela região com muito potássio, muito. Eu vou precisar que haja uma penetração muito grande de potássio para aquela região e eu preciso que ela seja preenchida com esses sais de potássio. Para quê? Para que eu evite a repolarização. Tá? Eu não consigo, ao evitar essa repolarização, eu não consigo fazer essa transmissão de pulso nervoso. Eu precisaria de um estímulo muito grande para conseguir fazer com que isso aconteça. Então você já começa a entender que
Para que eu consiga colocar muito potássio que penetre e chegue em todas as fibras nervosas e eu preencho, eu preciso de tempo. Então, quando eu estou falando de cremes dentais de ação neural, ele precisa de tempo para poder agir. Então, ele demanda muitos dias de uso para que ele consiga que ocorra essa penetração todas essas regiões de túbulos dentinários que chega até lá nessas fibras nervosas. Então ele demanda muito tempo para que efetivamente ele consiga acontecer uma analgesia do nervo. Então ele não tem uma resposta rápida para a hipersensibilidade dentinária. Então você já vai entendendo esses mecanismos de ação. E quando a gente está falando do mecanismo obliterador, o próprio nome dele já diz, né? Então o obliterador ele vai obliterar os túbulos dentinários. Lembra que eu falei que ele tem uma ação neural, vou lá no nervo, ou eu vou tampar aquele túbulo dentinário para que não ocorra essa movimentação de fluido dentinário, tá? Ou seja, só que quando eu falo de cremes dentais dessensibilizantes, aqueles que têm ação obliteradora, a gente tem várias tecnologias disponíveis hoje para a gente utilizar, tá? Então eu cito algumas delas aqui para você. Por exemplo, a Novamin, cremes dentais com arginina e carbonato de cálcio, TCP, né, tricálcio fosfato, nanohidroxiapatita, você pode usar o próprio fluoreto de estanho e até o acetato de estronço. Cada um desses produtos listados aí é um creme dental dessensibilizante. Então, só para você ter uma ideia, o Novamin é o Sensodyne Clinical Repair. Acetato de estronço é aquele rápido alívio da Sensodyne. Então, você veja que cada um desses cremes dentais, eles vão ter o seu mecanismo de ação obliteradora. E aí, uns funcionam melhor, outros funcionam pior. Tá? Outros têm maior durabilidade, outros têm menor durabilidade. Então, por exemplo, o acetato de estronço, que é o rápido alívio da Sensodyne, ele é um tipo de creme dental que ele tem ação obliteradora, mas ele tem uma leve ação neural também. E, na verdade, ele fica nesse meio termo. Então, quando ele fica nesse meio termo, ele não resolve o que ele quer. Então, ele não funciona não tão bem, nem como neural e nem como obliterador. Né? Ele forma uma fina camada sobre o túbulo dentinário que é facilmente removível. Então, quando eu comparo essa sua ação com outros produtos, outras tecnologias, como a Novamin, ele perde muito de lavada. Então, é um creme dental que, se talvez você precisasse de algo pontual naquele momento, só ali, agora, precisa agora, talvez você poderia utilizá-lo. Mas, a partir do momento que você vai viver, você vai escovar os dentes, você vai comer, você vai fazer, talvez ele não seja o creme dental ideal. Então, até na hora dessas escolhas, dos cremes dentais que você tem disponível, obliteradores, você tem que entender um pouco de como são as ações que cada creme dental tem. Como que é o Pro Alívio, o Colgate Pro Alívio, o Max Sensitive, a Stop Sensitive da White. Você vai ver que cada um tem algum desses compostos para agir, mas todos eles funcionam como obliteradores, tá? Então, dica para você. Cremes dentais de ação neural, você pode ter hoje o Sensodyne Proteção Completa, tem nitrato de potássio na sua composição. Pode utilizar o Sensikin, da Kim também. E obliteradores, gente, nós temos Sensodyne Clinical Repair, é um clássico, Colgate Pro Alívio. Eu acho que eu até tenho aqui para vocês anotarem, né, os cremes dentais. Talvez os três mais comuns que a gente tenha: Sensodyne Clinical Repair, tecnologia Novamin. A gente tem também o Elmex Sensitive, que tem arginina. E temos também, por exemplo, a Colgate Sensitive Pro Alívio. Mas eu chamo a atenção aqui nesse slide para vocês verem como a Colgate tem 4 tipos, até mais. Eu acho que tem até 5 tipos de Colgate Sensitive Pro Alívio. Por isso que quando você vai prescrever o creme dental para o seu paciente, você tem que ser específico. Não é só um Colgate Pro Alívio. Qual Colgate Pro Alívio? Todas as empresas de produtos oral care, e principalmente cremes dentais sensibilizantes, eles têm vários tipos, várias embalagens, principalmente voltados para uma questão de marketing, né? Vão mudar pequenas composições dentro desses cremes dentais, mas você precisa prescrever para o seu paciente de forma bem específica. Qual que é para ele comprar? Porque senão ele vai chegar na farmácia e ele vai ficar perdido. Olha, eu tenho 4 opções, qual que eu compro?
Qual que é mais correto para mim? E lembra que eu falei para vocês, essa tomada de decisão não é do paciente, essa tomada de decisão é sua. Você é o protagonista, você é o líder de opinião, você é a autoridade dentro do consultório do seu paciente. Você tem que indicar para ele, você que vai ter o domínio desse conhecimento de qual vai ser o melhor para ele, tá? Então, creme dental Colgate Pro Live também é um creme dental dessensibilizante de ação obliteradora. Quanto tempo que eu uso creme dental dessensibilizante, gente? Depende do diagnóstico, depende de quais são os fatores etiológicos do seu paciente. Tá? Então, essa determinação, talvez para um primeiro momento, um primeiro contato, até o próximo retorno do seu paciente, você reavalia. Se você analisou e teve que prescrever um creme dental dessensibilizante para o seu paciente, por exemplo, pacientes esportistas, né, maratonistas, prescreve e faz um acompanhamento com ele, no próximo retorno você reavalia. E se você vê a necessidade de continuar, continue. Se não, de suspender, suspenda. Né? Essa decisão é sua, é do dentista. É a gente que domina este conhecimento. Beleza? Então, pensa bem que então, perceba que o creme dental dessensibilizante, ele tem os mesmos princípios dos produtos que a gente usa no consultório. Só que ele vai ser de uso em casa, caseiro, né? O paciente vai estar fazendo utilização desses recursos, dessa tecnologia, todo dia. E eles funcionam, eles são muito bons, tem muito estudo feito através dos cremes dentais dessensibilizantes. O que eu quero que vocês entendam é que eles não são para todo mundo, eles são para pacientes específicos, tá? E ele não vai tratar a hipersensibilidade, ele controla a sintomatologia. Lembre-se sempre disso, creme dental dessensibilizante não é tratamento, é controle de dor, é devolver conforto ao meu paciente. Desde que isso também já tenha sido feito no consultório. Porque você tem que ser autoridade para o seu paciente e não a empresa, tá? Quando a empresa percebe que o dentista não domina isso, ela vai atuar no nosso espaço. Ela vai pegar esse mercado, essa fatia para ela. Não à toa, as empresas investem tanto em cremes dentais dessensibilizantes porque elas sabem que hoje é um sofrimento para o paciente. Ter dentes sensíveis, não poder morder um picolé, tomar uma água gelada, correr, ficar num ambiente de ar-condicionado. Então, você tem que trazer essa responsabilidade para você e essa autoridade com o seu paciente, tá? Então, dentro disso, o que vocês já perceberam? Se eu tiver que escolher para hipersensibilidade dentária um creme dental dessensibilizante, eu escolheria o obliterador. O neural, ele é muito menos eficiente e muito menos eficaz quando eu comparo com os obliteradores. Ele demora muito tempo para agir e a partir do momento que você para também esse uso, logo ele regride, tá? Então, ou seja, quando eu faço essa comparação, os obliteradores são muito melhores. E dentro dos obliteradores existem aqueles cremes dentais que são superiores e outros que são inferiores, tá? Então a sua escolha vai depender também desses componentes que tem, esses componentes ativos, essas tecnologias que cada empresa utiliza esse recurso, tá? Mas isso aí daria uma outra aula para a gente conversar um pouquinho de quais são as diferenças entre esses componentes que justificam algumas escolhas, tá? Então, alguns têm ação mais rápida, porém duram menos, tem outros que demoram às vezes mais tempo para agir, mas são mais resistentes aos desafios diários. Ou seja, essa tomada de decisão vai justamente depender do que eu estou fazendo como diagnóstico. Mas aí a gente fala isso numa próxima aula. Se você quiser algum assunto específico, se você está gostando dessa série de aulas, se você tem interesse de aprender mais, se quiser deixar algum comentário aqui, sugerindo conteúdos, que vai ser um prazer a gente montar alguma coisa de discussões. Então não esquece também de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que vão ter uma série de vídeos para vocês de assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Beleza? Então te vejo na próxima aula.